Espírito Santo está aqui, meu irmão, irmã, em detrimento de todos os problemas que a igreja te causou, ou que a vida te causou, ou que a tua formação te causou, ou que o teu conhecimento te causou, ou o meio em que você vive te causou. Independente disso, existe uma coisa que jamais Deus despreza: um coração quebrantado e contrito. Então, nesta noite, uma semente já foi lançada. E se o teu coração estiver duro, antes que o diabo roube essa semente quando você sair por essas portas, e você sequer se lembre do que eu falei aqui, do que você viveu aqui esta noite, e a sua vida se torne a mesma rotina a partir de amanhã, você peça ao Espírito Santo, não eu, ninguém, mas o Espírito Santo, tira esse coração de pedra, como diz lá Ezequiel, coloca um coração de carne. Porque se o diabo roubou as sementes que o Senhor lançou sobre a minha vida até aqui, a que o Senhor está lançando hoje, eu não vou deixá-lo roubar. Eu não vou deixar que ele roube. Amém, meus irmãos? O segundo solo é o solo rochoso. É o coração superficial. É o que parece, mas não é. É o que tem um pouco de terra, mas tem um pouco de pedra também. E aí lá no versículo 5 e 6, ele diz: outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Irmão, tem coisa que frutifica na nossa vida tão rápido, e vai embora tão rápido. Não tenha pressa para que Deus frutifique na tua vida. É melhor que o fruto demore, mas permaneça, do que ele acelere e não dure nada. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Esse versículo faz parte da parábola. O 20 e 21 é a explicação disso. O próprio Cristo está dizendo: o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas, como não tem raiz em si mesmo, dura pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse solo, irmão, simboliza pessoas que recebem a palavra com entusiasmo inicial, mas não desenvolvem raízes profundas. Quando enfrentam dificuldades, abandonam a fé. Quais são as características de um coração assim? Primeiro, coração movido só por emoção, sem entendimento. É gente que recebe com alegria uma música que alguém enviou pelo WhatsApp. Ou um corte de uma pregação, de um pastor conhecido, de um cantor conhecido, ou quem sabe até de algum pregador aqui da igreja mesmo. E assim que ele escuta, que vê, chega até a arrepiar os cabelos. 30 minutos depois, aquilo não faz sentido nenhum mais. Porque toda essa emoção é sufocada por essas pedras que estão nesse terreno. E Jesus explica o que é isso. Ele está dizendo que esse tipo de coração, ele até recebe com alegria, mas ele não tem profundidade. Irmãos, eu sou um cara muito emotivo. Há outros aqui. Alguns, inclusive, nessa igreja estão aprendendo comigo. Tem uns camaradas aí de barba, tipo Sandro, Carlos. Os caras parecem Vinx. Assistindo, inclusive, aquela série, né? Vikings. Começa a pregar aqui, chora e tudo. Anderson Daronco também, ou mais conhecido como Tartaruga Ninja, o Donatello. Sobe aqui e chora, que é uma beleza. Não há problema nenhum em sermos pessoas emotivas, porque isso faz parte da nossa própria natureza. Agora, as coisas de Deus não podem ser aprofundadas apenas por uma questão emocional. Porque da mesma forma que você recebe isso com alegria, numa emoção maravilhosa, se isso não tiver profundidade, qualquer problema que altere a sua emoção arranca aquilo que foi semeado. Queima aquilo que foi semeado. Sufoca aquilo que foi semeado.
Porque quem vive de emoção será conduzido pela emoção, seja para sorrir, seja para chorar, seja para se deprimir. Repito, claro que a gente se emociona, mas as coisas de Deus não podem ser apenas com a emoção. Elas precisam ser racionais, elas precisam de entendimento, elas precisam de discernimento. Sabe por quê? Porque se for só pela emoção, a primeira decepção que você tiver com o outro, você mete o pé, você abandona tudo que recebeu. Irmãos, você já teve alguma experiência no teu trabalho, ou na tua faculdade, ou na tua escola? Eu sei que há muitas pessoas resolutas, até mal educadas. Em um tempo em que nós fazíamos evangelismo com panfleto, hoje a gente tem outras estratégias, mas acredito que muitos aqui evangelizaram com panfleto. E quando eu fiz muito isso, eu era jovem, eu ficava muito constrangido quando eu oferecia um folheto, a pessoa simplesmente passava e sequer olhava para a gente. A gente ficava aí no famoso vácuo, né? Quem já viveu isso? Não dá vontade de ir atrás, irmão? Faço mal educado. É porque a gente era inexperiente, né? De vez em quando a gente pensava assim no nosso coração. Vai pro inferno também. Não pense isso, tá, irmão? Em nome de Jesus. Mas eu tô falando sério, eu era inexperiente. A pessoa desejava o mal. Tomara que tropece na primeira pedra que tiver ali. Mas era tão constrangedor quando a gente oferecia um panfleto, a pessoa sequer pegava. Ou olhava com um olhar assim de julgamento, condenação, aquilo. Eu ficava mal, confesso que eu ficava mal, mas continuava ali, entregando o folheto. Só não ficava fazendo assim, né, irmão? Mas enfim, entregava. Jesus te ama, Deus te abençoe, tenha um ótimo dia. Mas hoje, existem tantas outras estratégias. Você vai pegar um corte de uma pregação, a gente não faz isso? As tias do WhatsApp, então, fazem tanto isso que a gente fica assim, irmã, para um pouquinho. É aquele bom dia com 30 mensagens, né? Lá no grupo da família, bom dia, aí tem um vídeo, aí outro vídeo. Você não sabe o que ver. É tanto vídeo. As irmãs estão me olhando assim, poxa, pastor, você está vendo tão bem. Ela me chamou de tia do WhatsApp. Estou brincando, irmã. Mas não é assim, é assim ou não é? Eu tenho um amigo que ele me manda mensagem, mas se ele me mandasse uma só, ele manda 6 de uma vez. Aí eu acabo não vendo nenhuma, porque eu não sei onde eu clico. Aqueles cortes de louvor, aqueles cortes de mensagens, né? Quem recebe isso aí? Quem manda isso aí? O pessoal que manda, pastor, irmã, manda menos. Manda uma. Irmão, hoje o problema não é a informação. Hoje o problema não é que as pessoas não conheçam. O problema é que elas querem viver no raso. Porque essas pedras representam algo que está no meio da terra, que faz parte do processo natural, mas que impede a semente de frutificar. Esses corações, irmãos, são corações superficiais. Há pessoas que participam de tudo na igreja. Há pessoas que falam que é membro de uma igreja. O nível de comprometimento delas é muito raso. É muito raso. E basta um probleminha, basta uma decepção, basta um calo apertado, ela abandona tudo. E aí, de novo, quero fazer uma coisa aqui contigo. Se o caminho dessa vida te entulhou de pedras e tornaram você uma pessoa superficial, se você quiser nesta noite, o Espírito Santo pode arrancar todas essas pedras, preparar o teu coração, para que você não seja sufocado mais, seja pelas suas emoções, pela falta de disciplina espiritual, pela fragilidade diante das provações. As pessoas querem Deus para resolver os seus problemas. Deus não está aqui para resolver os nossos problemas. Deus está aqui para nos salvar. Ele enviou seu Filho para nos salvar.
Podemos ser abençoados, podemos ser prósperos, devemos. Mas Jesus não veio aqui para resolver os seus problemas financeiros. Jesus não foi morto naquela cruz, irmã, para te dar apartamento na Barra da Tijuca. Senão todos os cristãos deveriam morar na Barra da Tijuca. E há cristãos que vão morar em tudo que é canto do mundo. Alguns em casa de sapê. Mas o que faz a diferença é se o nome deles está escrito no livro da vida. No mundo nós teremos aflições? Sim. E Jesus, em outro texto, ele vai dizer que se assemelha a isso. Um certo homem construiu a sua casa sobre areia. Um outro homem construiu a sua casa sobre a rocha. Você conhece a parábola. Essa é a diferença. Não é o ato de construir, mas é o alicerce em que você construiu. Porque o vento, a chuva, a tempestade surgem para todos. O que nos mantém de pé é o lugar onde nós nos estabelecemos. Porque o vento é o mesmo. O problema é o mesmo. Todo casal passa por problemas de relacionamento. Toda família experimenta em algum momento alguém doente. Todo mundo em algum momento tem algum tipo de crise nas suas relações. Ou alguém está aqui e nunca teve um problema na vida. Eu quero te conhecer. Existe alguém aqui que nunca participou de um velório de alguém da família? Existe alguém aqui que nunca teve intempéries com algumas pessoas? Existe alguém aqui que nunca passou por uma dificuldade na vida? Existe alguém aqui, irmão? Eu quero te conhecer. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu já falei isso aqui em outra oportunidade. A nossa fé se mostra mais eficiente quando nós nos mantemos firmes diante das tribulações do que nós comemoramos e testemunhamos aquilo que conquistamos. Porque no momento da celebração da conquista, é fácil testificar da nossa fé. Deixa eu explicar. Quando um filho nasce, é fácil ir ao Instagram, postar glórias a Deus nas alturas. Obrigado por essa grande bênção, Senhor. Mas essa fé testemunhada por uma conquista, irmão, não se assemelha a uma fé de alguém que perdeu um ente querido e está dizendo: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Porque uma fé que não abandona Deus diante das tribulações, uma fé, uma relação com Deus, um relacionamento com Deus que se testifica apesar de, é uma fé digna de honra, de louvor e de admiração. Quem entendeu, diga amém.